A carta psicografada que você verá hoje vai nos mostrar como obsessores podem nos influenciar a comportamentos viciosos. Esse é o canal Páginas da Vida. Olá, meus irmãos, paz e luz a todos. Olá, meus irmãos, paz e luz a todos. Na psicografia de hoje, veremos o relato da história de uma moça que tinha um comportamento de adolescente comum. Vivia uma vida feliz na roça, até que ao conhecer uma amiga, ela começa a ter os mesmos comportamentos dessa amiga, que era depressiva, vivia triste, não queria ficar com ninguém, somente isolada. E essa menina, a Alice, ela começa a ter os mesmos comportamentos. Isso devido à influência de um único obsessor que decidiu obsediar ambas as garotas. Meus amigos, nesta psicografia veremos mais um caso de obsessão e aprenderemos o quão importante é que nos mantenhamos em equilíbrio emocional, que mantenhamos a nossa vida conectada com Deus, para que possamos assim repelir essas energias negativas, esses espíritos desencarnados que ainda estão nas trevas, fazendo assim com que os espíritos obsessores não possam nos influenciar com seus comportamentos viciosos. Amigos, essa psicografia se encontra na página Revelações Espirituais. Ela foi psicografada pela médium e escritora da espiritualidade Sônia Lopes. Amigos, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Sônia Lopes, que também é uma terapeuta espiritual, na descrição abaixo do vídeo vai conter lá o link da página dela. Aí basta vocês irem lá para poder acessar e conhecer o trabalho dela mais de perto. Como vocês sabem, sempre na descrição do vídeo a gente também deixa links de psicografias, de livros diversos sobre espiritualidade. O estudo, adquirir conhecimento espiritual, ele é muito importante para a nossa jornada evolutiva. Então aqueles que quiserem adquirir o livro, é só ir na descrição do vídeo. Meus amigos, a gente tem um grupo de WhatsApp. Peço a todos que acompanhem as psicografias ou os vídeos diversos sobre espiritismo, espiritualidade, que entrem nesse grupo, porque nesse grupo todo dia a gente coloca as novidades do canal, sejam vídeos, sejam algum recado importante no qual a gente tem que dar, porque às vezes o YouTube ele acaba não notificando vocês de algum conteúdo do canal. Quando você entra no grupo, você não vai perder nenhum conteúdo do canal, porque tanto eu e a Gabriele sempre vai estar atualizando vocês de todas as informações que vão acontecer no decorrer da semana. Então eu peço aí que após terminar o relato de hoje, após as conclusões finais, que vocês possam entrar no grupo também. Peço a todos vocês também que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações, que deixem um like, que comentem aqui nos comentários o que vocês estão achando das psicografias, o que estão achando dos vídeos diversos, os conteúdos novos do canal. Porque quando vocês se inscrevem, vocês fazem essa parte de divulgação do canal, o YouTube manda o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, meus amigos, vamos espalhar a luz, vamos propagar a luz, vamos divulgar a espiritualidade, que divulgar a espiritualidade é um trabalho lindo de caridade. Então a gente conta com todos vocês. E agora, vamos ao relato de hoje. Quando encarnada, nos meus 15 anos, morávamos numa cidade rural, onde os vizinhos eram conhecidos, apesar das casas serem distantes, separadas por plantações. 2 vezes no ano, nos reuníamos com a vizinhança e a mesa era farta. Churrasco e chimarrão eram o forte da festa. Jussara tinha a minha idade. Era estranha, calada. Chegava a dar arrepios ficar perto dela. Ela só usava roupas pretas e tinha o olhar extremamente triste. A minha mãe me cutucou o braço e disse: "Vai lá conversar com a Jussara." "Eu não, ela é esquisita." "Vai logo, guria, não custa." Fui e sentei ao lado dela. A mesa era grande, de madeira.
Cabia umas 30 pessoas. Juntavam as mesas embaixo das árvores e a criançada fazia bagunça, brincando. Me aproximei de Jussara, que a família dava o apelido de Ju. Senti um arrepio quando me sentei perto dela. Pensei, vou sentar do outro lado da mesa e ficar de frente para ela. Talvez seja melhor. A tristeza dela estava me envolvendo. Credo, não vou ficar aqui. Quando eu ia me levantar, ela falou, fique. Eu perguntei, por que você é assim, tão depressiva? Morreu alguém? Ela, com um sorriso amarelo, disse, não, sempre fui assim. Credo, mas por quê? Não sei, sinto uma tristeza tão profunda que me envolve, algo viciante que eu gosto. Pensei, que guria estranha, gostar de ficar triste? Perguntei, você estuda? Sim, mas não gosto da escola. Gosta do quê? Ficar confinada no meu quarto no escuro. A luz me incomoda. Faz muitos anos que eu ando na escuridão. Pensei, credo, eu não vou ficar aqui conversando. Me levantei e fui falar com mamãe. Mamãe, eu tentei conversar com ela, mas não dá. Ela disse que gosta de andar na escuridão. Filha, ela deve ter algum problema. Não é normal uma mocinha se sentir assim tão triste. Se esforce, tente ajudá-la. Tá bom, mãe. Voltei e me sentei em frente a ela, que me olhou e disse: Oi, Alice, tudo bem? Quanto tempo não te vejo? Eu respondi: Mas eu acabei de falar com você. Mas quando? Agora, há uns 10 minutos atrás. Ela sorriu e disse: Não me lembro. Pensei, que guria doida. Passou o dia, lavei a louçarada do almoço com as vizinhas e estava cansada. Vou estudar, tenho prova amanhã. Deitada na cama, comecei a estudar. Cochilei e vi a Ju na minha frente. Só que o rosto dela se transformava no rosto de um homem, mas a voz era da Ju. Me senti presa. Parecia que os meus pés estavam grudados no chão. Eu queria falar, chamar a minha mãe, chamar o meu irmão, e a voz não saía. Eu tentava, e ora era o rosto da Ju, e ora era o rosto de um homem. E até que gritei bem forte no sonho, e a minha mãe veio correndo. O que é isso, Alice? Comeu demais, por isso teve pesadelo. Rezou antes de dormir? Eu disse à minha mãe. Tem alguma coisa ruim com a Ju. Acho que é um fantasma grudado nela. Mamãe sorriu e disse: Não é fantasma. Alguns espíritos ficam presos na terra. Presos em correntes? É, mais ou menos isso. Por quê? Quem sabe dessas coisas é a sua madrinha. Vá lá falar com ela amanhã depois das aulas e se tirar notas boas. Agora durma. Não preguei os olhos e mesmo assim passei na prova. Depois que lavei a louça do almoço e passei pano no chão, mamãe disse:
Pode ir. A minha madrinha era tão diferente. Tinha uma energia de harmonia e a casa dela era tão limpinha e tudo no lugar. As soleiras das janelas eram cheias de flores, uma casa clara e tinha um cheirinho muito bom. Quando cheguei, ela estava assando bolo de fubá com erva doce e café. Nossa, que delícia! Só estávamos eu e ela em casa e eu não sabia como perguntar sobre a Ju e comecei a dar voltas. A madrinha me olhou e perguntou: Está com medo do seu pesadelo? Como sabe? Sinto a sua energia de medo. Perguntei: Tem diferença de energia de medo e de quando não estamos com medo? Sim, muita diferença. E sei o que te preocupa. É a sua colega Ju. Na verdade, ela não é minha amiga e é muito esquisita. E a madrinha falou: Por que não vai fazer uma visita a ela? Deus me livre! Ela é depressiva e tem uma energia forte de tristeza. Por isso mesmo, ela precisa de ajuda. Não, eu tenho medo. Me falaram que a casa dela não dá nem para entrar de tão desarrumada e suja. A madrinha disse: O que somos por dentro, emanamos para fora. Como a casa vai ser arrumada se o interno dela está desajustado e se ela não cuidar dela por dentro, com certeza não vai cuidar da casa. Se ela está depressiva, precisa ir ao médico e também se iluminar com as orações. Madrinha, desde o dia que eu fui falar com ela, não estou bem. Sinto medos que antes eu não sentia. Eu dormia bem e nunca tinha pesadelos. Será que vou ficar igual a ela? A madrinha fez um chá. É possível que você tenha ficado presa na energia dela. Credo, como vou escapar disso? Bem, disse ela, primeiro é preciso ajudar o espírito doente que acompanha ela. Espírito? Sim, quando uma pessoa morre, ela deixa a roupa, que é o corpo físico, e todos os sentimentos ficam no espírito. Sentimentos de tristeza, de solidão. Outros de raiva, de vingança, dependendo de como foi a vida dele quando encarnado. Quando você troca de roupa, você é outra pessoa? Não, sou a mesma. Então é isso que acontece com os desencarnados. São exatamente eles mesmos, só que sem o corpo físico. E esse espírito está ligado a Ju faz muito tempo. Perguntei para a madrinha: Sério? Como a senhora sabe de tudo isso? Sinto as vibrações dela quando penso nela. Conheço essa menina desde que nasceu. Como vamos ajudar? Bem, sei que a mãe dela não gosta de falar sobre espíritos. Ela pensa que eu sou uma bruxa malvada. Na verdade, ela não tem conhecimento sobre a imortalidade do espírito. Muitos sofrem com as influências espirituais negativas por não conhecerem ou por falta de orar e ter equilíbrio dos seus pensamentos. Por quê? O que tem os pensamentos? Se você está com medo e não o enfrenta, ele vai te dominar e terá medo de tudo. Será insegura. Bem, agora volte para casa,
que já está ficando tarde e leve um pedaço de bolo para o café da manhã. No dia seguinte, eu me esforcei para não ficar com medo de nada, mas aquela tristeza da Ju estava em mim e não passava nunca. Nunca fui de chorar sem motivos, de não querer ir para a escola, e passei dias assim, sem vontade de nada, nem o chá me fazia dormir. Sonhava com a Ju, mas o rosto não era dela, mas a voz era. E apesar de tudo, eu queria ficar nessa energia, como se fosse algo viciante, estranho de explicar. Quando a minha madrinha foi me visitar, porque fazia dias que eu não saía de casa, ela entrou no meu quarto e falou: "Meu Deus, misericórdia!" Chamou a minha mãe e disse: "Vamos levar ela no Senhor Joaquim." "Por quê? O que houve?" "Eu vi vários espíritos no quarto com Alice. Todos eles tiraram a própria vida e eu não sei como ajudá-los, só consigo vê-los." A minha mãe ficou pálida e disse: "Vamos depois do almoço." Eu não queria nem comer, e isso era raro, pois eu era uma esfomeada. Na casa do senhor Joaquim, ele era conhecido na cidade vizinha por curar os machucados. Tinha uma fila de pessoas para conversar com ele. Dizem que ele vê e fala com espíritos. Esperamos sentadas e demorou. Quando chegou a minha vez, eu não queria entrar de jeito nenhum. Grudei na cadeira e não saía. Então, o senhor Joaquim, já de idade, com cabelos brancos, foi até onde eu estava, sentou na minha frente, com a madrinha e a minha mãe, e ele segurou na minha mão e perguntou: "Irmão, por que se ligou a essa mocinha? Deixe ela viver em paz. Você está perturbando e atrapalhando a evolução dela." Eu não via nada, só sentia arrepios. E o senhor Joaquim orou com as mãos sobre a minha cabeça e depois revelou o que viu. E o senhor Joaquim, o irmão desencarnado ligado a você e a Jussara, já viveu com vocês duas em outras vidas. Você era namorada dele, mas ele estava dividido entre você e a Ju. Você o amava muito, mas muito mesmo. Mas ele decidiu terminar o compromisso com você para ficar com a Jussara, que mais tarde o traiu. Em profunda tristeza, desengano e culpa por ter trocado você por ela, ele tirou a sua própria vida depois de anos de depressão. Seu corpo físico foi velado, mas o espírito continuou na tristeza e na culpa. Esse espírito ficou vagando de um lugar para outro, onde as suas lembranças do passado estavam, na desilusão do amor que sentia por Jussara. Passando por um determinado local, sentiu uma vibração que era do mesmo espírito da mulher que amou e teve ódio. Quando ele foi seguindo essas vibrações, chegou até o espírito que estava encarnada com 3 anos de idade, e era o mesmo espírito de Margarida do passado, só mudou o nome para Jussara. Então ele foi ficando perto dela, exalando dor, tristeza
e raiva, e foi intoxicando o espírito dela com essa energia negativa. Com isso, no dia em que você foi almoçar com os vizinhos e conversou com a Jussara, esse espírito te reconheceu e passou a ficar com as duas. Vocês duas foram mulheres que na vida passada ele teve um romance. Senhor Joaquim continuou. Durante o dia, ele ficava com a Jussara e à noite, quando você dormia e se desprendia do corpo físico, ele vinha e te segurava com a força mental desequilibrada dele. Por isso, você ficou tão depressiva. Ele ligava, através de fluidos energéticos negativos, fios na mente da Jussara e na sua mente, e com isso se ligava a outros espíritos que se sintonizavam na mesma vibração. Quando mentores mensageiros de Jesus vieram através das orações que eu enviei, esses espíritos doentes da alma que estavam ligados uns aos outros, como uma teia, um emaranhado, foram ajudados. Com a limpeza espiritual que foi feita, essas toxinas negativas desequilibradas deixadas no seu corpo espiritual foram limpas, e Jussara também recebeu essa ajuda. Agora você pode voltar a viver melhor. Esses espíritos foram acolhidos em uma enfermaria espiritual e seguirão na evolução. Mas você e Jussara precisam mudar o comportamento vicioso que essas energias ruins deixaram na mente e no corpo. Depois de tudo isso, me senti outra pessoa e até me tornei amiga de verdade da Jussara. Entendi que precisava ser amiga dela, pois já fomos inimigas de vidas passadas. Anos se passaram, então contei a ela sobre as revelações que o Senhor Joaquim fez e ela me agradeceu e disse que queria muito morrer, mas que passou essa vontade e que voltou a sentir-se animada e feliz e que até a sua casa estava mais organizada. Os anos se passaram e eu me mudei para a cidade para estudar e não vi mais a Jussara. Segui a minha vida, tive filhos e netos maravilhosos e aprendi a ter o equilíbrio dos pensamentos para não atrair outros espíritos negativos. Desencarnei aos 86 anos. Retornei para o lar espiritual e reencontrei o Senhor Joaquim, a Jussara e aquele espírito que foi o obsessor, e fiquei surpresa de vê-lo tão bem e com uma energia tão boa. Jussara me explicou que a energia de um espírito sofredor que tirou a própria vida é tão viciante que é capaz de contaminar qualquer encarnado, e que nós é que temos que mudar as nossas vibrações para não atrair outros espíritos para perto de nós. Por essa razão, há um número enorme de pessoas que tiram a própria vida na Terra pelo desequilíbrio emocional, ou seja, quando não sabemos lidar com as nossas dores, e isso é necessário aprender. É extraordinário estar em uma cidade espiritual. Entendi que por um curto período passei pela Terra para aprender a superar as minhas dificuldades emocionais e, o mais importante, buscar conhecimento espiritual independente de qual religião escolhi. Acrescentar conhecimento. Afinal, Deus que nos criou, Ele é espírito,
Por que seríamos diferentes? Quando o mentor José me autorizou a ditar a minha história para a médium Sônia Lopes, já conhecida na espiritualidade pelos trabalhos de psicografias e como terapeuta espiritual, fiquei numa alegria só. E como é bom compartilhar as nossas experiências vividas quando encarnados. A gratidão que sinto por Jesus é imensa e me dedico aqui a tudo que for preciso para ajudar quem chega. E quando compreendemos o amor de Deus, aprendemos a amar o próximo como Ele nos ama. Conclusão. Meus amados, essa psicografia nos mostrou muitos pontos interessantes. Um deles são as nossas escolhas erradas. O quanto as nossas escolhas erradas nos prejudicam e nos deixam mais distantes do nosso aprimoramento espiritual, da nossa evolução espiritual. Como, por exemplo, analisando a vida passada destes espíritos. Toda essa intriga, toda essa confusão, essa raiva, essa mágoa começou na vida passada, com as escolhas erradas da vida passada, onde o moço quis trocar uma pessoa por outra e não analisou as consequências, não analisou exatamente se a escolha que ele estava fazendo realmente seria a melhor. Quando ele foi traído, ele sofreu por isso, sentiu raiva, sentiu rancor, sentiu uma depressão tão profunda que tirou a própria vida, achando que a dor ia passar. Porque também ele não tinha conhecimento sobre espiritualidade. Ele não sabia da continuidade da vida e que num ato inconsequente desses, a dor dele não ia passar. E com isso, ele levou anos alimentando esse sentimento ruim, depressivo. E ao encontrar a causa do sofrimento dele, ele quis se vingar, quis maltratar essa pessoa. E com isso, fez com que outra pessoa que também estava envolvida na vida passada dele fosse prejudicada. Tudo isso por causa de uma escolha errada, de escolhas erradas da vida passada. Então essa psicografia ela traz um ponto que a gente precisa analisar, que são as nossas escolhas. Toda vez que vamos fazer alguma coisa, que vamos tomar uma atitude, temos que analisar as consequências dessa atitude, os prós e os contras, se essa atitude realmente vai ser benéfica para nós, se não vai machucar ninguém, se realmente ela vai ter uma consequência boa que a gente não vai se arrepender no futuro e ter até que reparar débitos por causa dessa escolha errada. Então, meus amigos, é importante avaliarmos as atitudes que estamos tomando e proceder de acordo com a conclusão de que tivemos. Ah, não, a atitude que eu estou tomando tá tudo bem, não tá machucando ninguém, não tá sendo ruim para ninguém e nem para mim mesmo. Então, posso continuar fazendo essa atitude. Ah, não, minha família está sofrendo. Ah, aquela pessoa vai sofrer por essa atitude que eu estou fazendo. Lá na frente, eu vou sofrer pela atitude que eu estou tomando hoje. Então, quando fazemos isso, evitamos muito sofrimento. É importante pensarmos nas nossas atitudes do dia a dia, nas escolhas que fazemos, se vão ser escolhas certas ou erradas. Outro ponto muito importante, que ela frisou muito no relato dela, foi a importância do nosso equilíbrio emocional. Precisamos, meus amados, estar rodeado de um ambiente que nos proporciona paz, tranquilidade. Se queremos uma vida boa, uma vida feliz, se queremos nos manter afastados de situações como a que vimos neste relato psicografado, precisamos olhar ao nosso redor, olhar ao que nos cerca. Se as pessoas que nos cercam também são pessoas boas, pessoas que estão querendo viver na mesma sintonia de paz e harmonia. Se estamos num ambiente onde todas as pessoas são depressivas, reclamonas, vitimistas, nós seremos mais uma dessas pessoas. E se você não quer
viver mais assim, comece a mudar não só as atitudes que você faz, mas as coisas que estão ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor. Não estou falando para você arrumar briga com ninguém, para você deixar de falar com um familiar ou com alguém do seu trabalho. Mas saiba que você não precisa entrar na frequência da outra pessoa. Se a outra pessoa está fofocando, se a outra pessoa está reclamando da vida, você não precisa fazer igual. É só você ficar quieto. O silêncio é uma prece e isso é realmente uma verdade. Se você não sabe o que falar, se você não quer entrar na mesma frequência da outra pessoa, se você sabe que se você entrar na conversa vai acabar entrando na onda, indo na onda da fofoca, da reclamação, enfim, do que for, fique em silêncio. Responda com coisas básicas, não de uma maneira desinteressada ou ofendendo a outra pessoa, mas saiba encontrar o ponto que você sente. Eu não estou fazendo isso, também não estou destratando ninguém. Porque quando a gente começa a mudar as nossas atitudes e o que queremos para nós, vamos atrair por sintonia pessoas que querem a mesma coisa, ambientes que querem a mesma coisa que queremos. Então, isso é manter o equilíbrio emocional e se conectar com Deus, se conectar com a espiritualidade. Cada um tem uma maneira de viver a espiritualidade. Então, meus amigos, procurem a sua maneira de viver o equilíbrio emocional. Encontre o ponto que para você faz bem, para você está em equilíbrio e não está machucando ninguém e nem entrando na vibração que sintoniza com espíritos obsessores. Amigos, um ponto que foi muito interessante nessa psicografia, que eu creio que mais ficou em evidência, é sobre relação à obsessão. A obsessão, infelizmente, ela é algo muito sério e, infelizmente, ela é algo bem comum nesse mundo. Porque tantas pessoas sofrem por obsessão? Por conta dos nossos atos, né? Quando a gente prejudica alguém, as pessoas, assim como nós, são todos espíritos primitivos. E as pessoas, elas preferem nutrir em seu ser a vingança, a raiva, o ódio, do que o amor, o perdão. E esses são fatos que levam a humanidade cada vez mais a estar em conflito. Quando a minha ação fere o outro pensa em revidar. E aí fica um ferindo o outro, independente de quem seja o primeiro a ferir. Ambos se machucam. E então, meus amigos, pensando nessa questão de obsessão, como que a gente passa a não ser obsediado? Pelas nossas ações, independente se a gente tem um obsessor de vidas passadas. Quando nós, por sintonia, como a Gabriele falou, escolhemos viver uma vida moralmente boa, uma vida onde a gente procura espiritualidade, em questão vibratória, a gente não vibra com esses espíritos que só alimentam ódio em seu coração. Então, o que cabe a nós fazermos? Cabe a nós orarmos mais, cabe todos nós pedir perdão. Peça perdão nas suas orações. Como a gente ainda não sabe, muitos de nós, né, a grande maioria, não sabe sobre o seu passado, suas vidas passadas, mas sabemos que estamos aqui encarnados para reparar débitos. E esses débitos são com pessoas também. Então pede perdão para os erros passados, de vidas passadas, porque se tem algum débito com alguém, esse pedido de perdão sincero vai chegar até essa pessoa. Eu costumo falar, às vezes 1 segundo de amor equivale a mais do que 100 anos de ódio. Procure ser uma pessoa que siga uma moralidade espiritual no seu dia. Evite raiva, evite confusão, evite sentir ódio de outra pessoa. Tudo isso não nos leva para frente, não nos leva a aproveitar essa reencarnação ao máximo. Se a gente todo dia procurar a luz, assim que acordar, procurar dar o nosso melhor para seguir os passos que tanto Jesus ou outros mestres da humanidade nos deixou, ninguém teria obsessor. Então, se você sofre de obsessão, conhece alguém que sofre, toda obsessão, ela só pode ser curada por nós mesmos. Repense a sua espiritualidade. Lembre-se, você está no controle da sua espiritualidade. Procure a luz,
Procure seguir um bom caminho, não alimente vícios, não alimente má tendências. Tudo aquilo que nos eleva vibratoriamente, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, a gente vai atrair espíritos. Mas, de vez de ser espíritos ainda primitivos que alimentam ódio, a gente vai atrair irmãos de luz. Irmãos de luz que vão iluminar cada vez mais a nossa caminhada aqui no planeta Terra. Então, no fim, cabe a nós escolher, como a Gabriele falou, que tipos de pessoas vão andar ao nosso redor. Espíritos de luz ou irmãos ainda que alimentam ódio, irmãos ainda que vão nos incentivar ao erro. No fim, a escolha é nossa. Irmãos, peço que vocês se inscrevam no canal, que deixem o like, compartilhem esse vídeo para chegar a cada vez mais pessoas, que o espiritismo, a espiritualidade pode chegar a cada vez mais pessoas. Contamos com vocês. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje, do relato de hoje. A gente lê sempre todos os comentários e contamos com vocês. E vamos juntos cada vez mais crescer esse canal, crescer essa comunidade que cresce a cada dia, espalhando a luz e divulgando cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.